O Internacional definiu a lista de relacionados para enfrentar a equipe do 9 de outubro pela Copa Sul-Americana. A escalação também já está encaminhada pelo técnico Mano Menezes e tem uma grande novidade. Maurício deverá começar a partida e Taison inicia no banco de reservas. A direção do Internacional irá solucionar nos próximos dias a situação Thiago Galhardo, mas precisa aparar algumas arestas para que o jogador atue pelo Internacional, o que foi um pedido do próprio técnico Mano Menezes. Tem também o presidente do Corinthians batendo o pé em relação à situação de Bruno Mendes. Esse é o Diário do Inter KTO de segunda-feira, 23 de maio de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla, um resumo de tudo de mais importante que aconteceu nessa segunda-feira. E eu começo falando sobre a preparação para enfrentar o 9 de outubro nessa terça pela Copa Sul-Americana. E o sentido dessa partida, ele é bem simples. O Inter precisa vencer para avançar, ou então o Inter precisa superar o Guairenha, que enfrenta no mesmo horário a equipe do Independiente de Medellín. Inter e Guairenha estão empatados em tudo. Se o Inter vencer, ele tem que vencer por uma diferença de gols superior à vitória também do Guairenha. Se o Guairenha, por exemplo, empatar, o Inter empatando já está na próxima fase. E se o Guairenha perder, aí o Inter não pode perder por um saldo de gols menor do que aquilo que o Guairenha perder. É muito ficar de olho no compromisso lá na Colômbia entre Independiente de Medellín e Guairenha para que o Inter se classifique para a próxima fase da competição. Aliás, 20 mil torcedores são aguardados no Beira-Rio, um público considerado baixo. Assim, gente, o ingresso está barato, para quem é sócio torcedor principalmente, o Inter tem um bom número de sócios no seu quadro. Dá para colocar mais do que 20 mil em um jogo válido de Copa Sul-Americana. Tem que ter mais de 20 mil. Você que tá aí de bobeira, cara, vai nesse jogo, 9h30 da noite, terça-feira. Dá para ir, dá essa força porque o Inter tá precisando para avançar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. A lista de relacionados vai pintar aí e não tem grandes novidades, tá? O Wesley Moraes, ele tá fora porque teve um desconforto muscular. O Inter conta com retornos importantes como o do Kaique Rocha, que ficou cerca de um mês afastado do time do Inter em função de uma lesão muscular. Tem também o retorno do Taison, que ficou afastado também do time por cerca de um mês por conta de uma lesão muscular. E essas as principais novidades positivas. E o desfalque do Wesley Moraes é sintomas gripais o que teve o Wesley Moraes e por isso ele não está concentrado para o jogo de terça-feira contra o 9 de outubro. Mas eu vou trazer aqui um encaminhamento de escalação trazido pelo Mano Menezes. E a gente antes trazia essa escalação com o Taison na vaga do Maurício. Ou do Alan Patrick. Mas o Wagner Martins trouxe uma informação e eu tô acreditando no Vaguinha porque eu sei que ele tem fontes muito boas no Beira-Rio sobre qual o time do Inter que vai começar. E ele apontou que começa o Maurício e o Taison no banco. Não sei se é por uma questão física do Taison. O Mano Menezes já havia dito, antes do Taison estar à disposição, que ele queria que o Taison se recuperasse de maneira plena, não apressasse a sua volta para que não tivesse uma nova lesão, ou até mesmo para que não tivesse algum tipo de queda técnica, que ele pudesse render aquilo que de melhor sabe. Mas o Mano coloca o Maurício e não coloca o Taison. Então o time está definido. É Daniel, Bustos, Bruno Mendes e Vitão com o René na lateral esquerda. Meio campo, Dourado, Edenilson, Depena e Maurício. Na frente, Wanderson e David. Esse é o time do Inter para encarar o 9 de outubro no estádio Beira-Rio. Próximo assunto que eu trago aqui, gente, foi um vídeo que eu gravei hoje à tarde, na segunda-feira à tarde, sobre Thiago Galhardo, tá? Eu apurei algumas informações sobre a possibilidade de retorno desse jogador a Porto Alegre, tá? Ao Beira-Rio. O Thiago Galhardo, ele tem um contrato se encerrando no dia 30 de junho com o Celta de Vigo, já fez a sua última partida da temporada por lá e por isso está já de férias no Brasil e pretende nos próximos dias se reunir com a direção do Internacional para definir o seu futuro, para saber o que ele vai fazer. O Mano pediu
a permanência do Galhardo e pediu a utilização do Galhardo. Só que para que isso aconteça, algumas arestas precisam ser apuradas, do Inter com o jogador e do jogador também com o Internacional. Eu explico tudo nesse vídeo aqui, acho que vale a pena ali dar uma olhada para a gente ter uma ideia de se o Thiago Galhardo poderá voltar a ser utilizado pelo Internacional de alguma forma. Hoje também teve a repercussão de uma declaração do presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, no último fim de semana, sobre, claro, Bruno Mendes. E ele bateu o martelo, ele bateu o pé. Ele foi taxativo ao dizer que o Corinthians não aceitará nenhum tipo de negociação com o Internacional. Que se o Inter quiser comprar o Bruno Mendes, é 6 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do jogador. Uma situação que o Inter não pretende aceitar. Então está cada vez mais claro que o Bruno Mendes não vai ficar no Internacional e que de fato deverá voltar para o Corinthians. Ontem a gente falou aqui no Diário do Inter KTO sobre as movimentações que o Inter faz por conta disso. Já observa outros nomes do mercado, como o Adrielson, que pertence ao Sport e está no Al-Was dos Emirados Árabes Unidos. O próprio Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid, foi observado também. O Inter se movimenta no mercado porque sabe, ou já está se dando por conta de que o Bruno Mendes ele não vai ficar no Internacional. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui as odds de Internacional e 9 de outubro, tá? Pela Copa Sul-Americana. O Inter é franco favorito, mas o Inter é muito favorito. 1,09 a vitória do Internacional está pagando quase nada. 9,5 o empate e 31 é a odd do 9 de outubro. Uma das maiores odds que eu vi em jogos da dupla Grenal nos últimos tempos. Inclusive o time equatoriano vem com uma equipe descaracterizada. Um time reserva aqui para Porto Alegre, o que evidencia a chance de vitória do Internacional. Então não é bem um jogo bom para aposta, porque a odd do Inter está muito baixa e é muito difícil que o 9 de outubro faça algum tipo de crime. De qualquer maneira, joga lá na KTO. Pode ir no placar exato, que aí dá uma odd um pouco maior. Pode apostar num ambos marcam ou num ambos não marcam. Vai por aí que tu consegue uma odd um pouco melhor. Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!